De vídeo com informações do Flamengo, que nessa segunda-feira tem folga depois da grande vitória em cima do Corinthians. Vitória essa que está sendo minimizada por muitos na imprensa e também nas redes sociais. Venceu porque tem um time melhor. Também com esse elenco, olha no segundo tempo quem entra no Corinthians e quem entra no Flamengo. Gente, a vitória não foi só por causa disso. Foi por causa disso também. A vitória foi por conta de um treinador, no caso Felipe Luiz, que tem um potencial absurdo para ser o melhor treinador brasileiro em um futuro próximo. E ele mostrou isso no jogo contra o Corinthians. E eu vou dar aqui os meus argumentos para vocês entenderem, e aí, obviamente, vocês podem concordar ou não. Mas a vitória foi enorme. Tudo bem que o Flamengo fez um primeiro tempo horrível. Mas por que o Flamengo fez um primeiro tempo horrível? Foi por conta do cansaço? Eu não acho. Eu acho que foi por um outro motivo. Eu vou falar mais sobre esse jogo no vídeo de agora. A gente também vai trazer informações bem importantes sobre o Flamengo, que tem uma semana muito decisiva. Tem dois jogos extremamente difíceis para o Flamengo, Cruzeiro e Bahia. Cruzeiro quinta-feira e Bahia no domingo. A gente vai trazer a agenda da semana, como é que vai ser o treinamento do Flamengo durante a semana para esses duelos. Tem muita coisa para a gente falar no vídeo agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, com geral, para todo mundo ver tudo o que está acontecendo no Flamengo, líder absoluto do Campeonato Brasileiro, líder esse que pode, digamos assim, matar um rival direto. O jogo de quinta-feira contra o Cruzeiro se tornou uma decisão para o Cruzeiro e para o Flamengo. Eu vou explicar o porquê, mas antes eu quero falar dessa vitória em cima do Corinthians. Gente, não foi uma vitória fácil, não. Pelo contrário, foi uma vitória muito bem construída pelo técnico Felipe Luiz. No primeiro tempo, o Flamengo jogou muito mal, mas não jogou mal por conta da escalação, pelo contrário, acho que a escalação foi muito bem feita pelo técnico Felipe Luiz. Não jogou mal por conta do cansaço, pelo contrário, vários jogadores que começaram a partida nem jogaram contra o Estudiantes na quinta-feira. Vou dar um exemplo, o Vinha, por exemplo, lateral esquerdo, De La Cruz, jogou pouco. Então, gente, assim, não foi por conta da... Carrascal havia jogado pouco. Então, não foi por conta o Bruno Henrique, não foi por conta da escalação, nem por conta do cansaço físico dos atletas. Eu não vou dizer isso. Acho que o cansaço pode ter pesado para um, para outro, mas não foi, de maneira geral, por conta disso, o péssimo primeiro tempo do Flamengo. O que aconteceu? O Dorival Júnior, de uma maneira extremamente inteligente, estudou o Flamengo e percebeu que a melhor forma de tentar neutralizar o Flamengo, justamente fazendo aquilo que a gente comentou no vídeo de pré-jogo. Ele basicamente botou uma linha de 5. Só que como é que foi feita essa linha de 5? Ele recuou o volante Ranieri para zagueiro, e o Ranieri ficou atuando como zagueiro pela ponta esquerda. Com isso, a marcação do Flamengo ficou indecisa, o Carrascal ficou perdido. Ele não sabia se dava o combate no Ranieri, ele não sabia se dava o combate no lateral esquerdo, e a todo momento o Yuri Alberto era lançado e saía mano a mano com os zagueiros do Flamengo. Zagueiros esses que não estão vivendo o seu melhor momento. Tanto é que no gol do Yuri Alberto, que aconteceu no começo do segundo tempo, logo no primeiro minuto, foi justamente um erro do Léo Ortiz, no combate que ele deu. Ele tomou um drible desconcertante do Yuri Alberto. Drible esse que o Léo Ortiz não costuma tomar. Mas voltando ao primeiro tempo, o Flamengo estava perdido na marcação, não sabia o que fazer. O Corinthians conseguiu neutralizar o Flamengo de uma maneira brilhante e teve muitas chances de matar o jogo. Teve duas chances, pelo menos com o Yuri Alberto, mais o pênalti, que ele acabou fazendo a cavadinha, acho que cavadinha, enfim. Ou se você acerta, você é um rei, se você erra, já era. Eu, se eu fosse cobrador de pênaltis, eu jamais arriscaria uma cavadinha. Mas enfim, o Yuri Alberto arriscou, perdeu a cavadinha, ou seja, o Corinthians teve chance de matar o jogo. E a partir do momento que, diante de um rival, como é o Flamengo, você tem essas oportunidades e você não mata o jogo, acontece o que aconteceu. No primeiro tempo, o Felipe Luiz, ele viu que a estratégia dele estava errada e que ele precisava encaixar a marcação para tentar mudar o jogo. Tanto é que o Flamengo foi finalizar a primeira vez no primeiro tempo aos 40 minutos. Por quê? Porque estava perdido em campo. Só que o Felipe Luiz é um treinador tão bom, mas tão bom, que ele percebeu o erro
E rapidamente ele fez essa leitura de jogo e rapidamente conseguiu ajustar a equipe. E quando eu falo rapidamente, em uma conversa de 10, 15 minutos no intervalo do jogo. No segundo tempo, o time é outro, embora tenha tomado um gol no começo do segundo tempo, mas a boa notícia é, o time não sentiu o golpe. Pelo contrário, continuou fazendo aquilo que o Felipe Luiz havia pedido e chegou ao empate aos 9 minutos. Numa jogada de gênio do Arrascaeta. Quem jogou um pouquinho de futebol sabe, quem chutou um pouquinho de bola sabe como é difícil fazer um gol igual aquele que o Arrascaeta fez. Ele domina e rapidamente chuta. A bola perto do corpo dele. É jogada de gênio, de craque. E eu vi muita gente criticar o Arrascaeta, dizendo, tá vendo, tá jogando mal de novo. Pois é, o Arrascaeta é isso. E aí, com as substituições essas que fizeram efeito por conta da grande leitura de jogo do Felipe Luiz, colocando o Luiz Araújo, colocando o Gonzalo Plata, colocando jogadores de altíssimo nível, Alexandre, Jorginho, e aí conseguiu, entre aspas, pressionar o Corinthians, sufocar o Corinthians e com uma jogada brilhante e com um golaço do Luiz Araújo, conseguiu a virada ali nos minutos finais do jogo, uma vitória extremamente importante. Vene, o Flamengo não mereceu a vitória. Concordo, não mereceu. O primeiro tempo foi do Corinthians e no segundo tempo, digamos, foi um empate. Beleza, não mereceu. Mas tal como acontece muitas vezes quando o Flamengo joga muito melhor e não vence, dessa vez aconteceu ao contrário. O Flamengo não jogou melhor, mas venceu. E venceu por quê? Porque soube colocar a bola na rede. Algo que o Corinthians não soube fazer. E repito o que eu falei anteriormente. Diante do Flamengo, do forte time que é o Flamengo, se você tem as oportunidades, se você consegue sufocar o Flamengo durante 60, 65 minutos e você não aproveita, amigo, isso vai ser mortal. E foi. Porque o Flamengo é como se fosse uma cobra naja, sabe? Ela fica ali e do nada, bum, ataca. E foi isso que aconteceu dentro da Arena Neoquímica. O Flamengo não foi melhor, mas soube fazer aquilo que o Corinthians não soube fazer, colocar a bola na rede, seja pela qualidade individual de alguns atletas, seja pela qualidade do seu treinador, Felipe Luiz. Eu acho que dessa vitória foi muito mais da qualidade do treinador do Felipe Luiz, que tem, de fato, uma Ferrari na mão, mas ele sabe dirigir essa Ferrari. Não é uns e outros que tem uma Ferrari na mão e nem sequer tem uma carteira para poder dirigir a Ferrari. Entenderam a analogia? É basicamente isso. Felipe Luiz é um baita treinador. Treinador esse que conseguiu fazer algo que muita gente não imaginava. Ele colocou o Arrascaeta junto com o Carrascal. E por que ele fez isso? Porque ele entendeu que o Carrascal poderia cumprir uma função diferente daquela que chegou para fazer no Flamengo. Ele fez a função que o Gerson fazia, função que o Saul iria fazer, mas ele percebeu que o Saul atua melhor como volante. Ele percebeu que o Carrascal pode fazer essa função e fez muito bem. Na minha concepção, foi o melhor em campo. Deu 2 assistências, uma exibição muito boa do Carrascal, mostrando de fato que vai ajudar demais e pode brigar por uma titularidade no time do Flamengo. Por que não? É um jogador de uma qualidade absurda, com e sem a bola. Ajudou demais na marcação e ajudou também naquilo que o torcedor espera, dando assistência, dando passe. Por falar em assistência, em 7 jogos com a camisa do Flamengo, porém, quando eu falo 7 jogos, não são 90 minutos em campo. Ele tem 249 minutos em campo, dá em torno de 3 jogos no total, digamos assim. Ele já tem 3 assistências e 1 gol. Ele, entre aspas, deu 4 pontos ao Flamengo, porque ele fez o gol do empate contra o Vasco e deu 2 assistências contra o Corinthians, sendo o melhor em campo, jogando muita bola. Parabéns ao Felipe Luiz por ter enxergado no dia a dia do Flamengo que o Carrascal poderia fazer essa função. Ou seja, o Flamengo ganha mais uma possibilidade com um jogador que chegou para ser o reserva do Arrascaeta e ontem conseguiu jogar de uma maneira brilhante ao lado do Arrascaeta. E galera, o próximo jogo do Flamengo é contra o Cruzeiro. O Flamengo divulgou aí a agenda da semana. Segunda-feira, hoje no caso, folga para o elenco, tá? Terça-feira, treino, 3h30 da tarde. Terça, treino, 9h30 da manhã. Quarta, 3h30 da tarde. Quinta-feira, Flamengo e Cruzeiro, 8h30 da noite no Maracanã. Na sexta, treino, 3h30 da tarde. No sábado, 9h30 da manhã. Depois viaja
para Salvador, onde encara o Bahia, 6h30 da noite, lá no domingo, tá? E esse jogo contra o Cruzeiro ganhou caráter decisivo, tanto para o Cruzeiro quanto para o Flamengo. Por quê? Se o Flamengo vencer o Cruzeiro, vai abrir 7 pontos de diferença para o Cruzeiro, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Ou seja, pode chegar a 10 pontos de diferença do Cruzeiro. Você praticamente tira um rival direto na briga por esse título. Porque se você abre 10 pontos para o Cruzeiro, gente, é muito difícil hoje você conseguir pegar 10 pontos do Flamengo ou do Palmeiras, por exemplo. Então, o Flamengo tem que ganhar esse jogo. E o jogo a menos que falta para o Flamengo é contra o Sport. E quanto mais tempo demorar para ter esse jogo, vai ser melhor. Porque o Flamengo pode enfrentar o Sport já rebaixado. Então, esse jogo é muito importante para o Flamengo e para o Cruzeiro. Eu acho que é muito mais importante para o Cruzeiro. Porque se o Cruzeiro perder, praticamente já era. Se o Flamengo perder, não já era. Vida que segue. O Flamengo tem um jogo a menos ainda em relação ao Cruzeiro. Mas eu acho que o Flamengo tem potencial e chega como favorito para pegar o Cruzeiro no Maracanã. O que vocês acham? Quero a ajuda de vocês, a colaboração de vocês, comentando bastante aí, dando a opinião de vocês. Vocês concordam com o que eu falei? Felipe Luiz não é bom treinador? É bom treinador? Enfim, quero a opinião de vocês aí, tá bom? Uma ótima semana para vocês. Que seja uma semana muito abençoada, de muito sucesso, muitas bênçãos para vocês. Tamo junto, valeu, fui!